Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje essa palavra é para quem está se sentindo esgotado, perdido ou com a alma faminta. Essa palavra é para você. Deus, ele quer te encontrar exatamente aí, onde ninguém vê, mas Deus vê tudo. Esse texto, que é de Mateus, Jó e Isaías, que eu vou falar, revela o coração de Deus diante então da nossa dor, do nosso cansaço, da nossa falta de direção. E ele nos encontra onde estamos, né? E Deus vem e transforma tudo. Então, ali em Mateus, abra sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 13 a 21, quando o pouco se torna milagre. Jesus, então, ele se retira para um lugar deserto após a morte de João Batista. Jesus, nesse momento, ele estava vulnerável, ele estava triste, ele estava ali vivendo a sua dor e preferiu ficar em silêncio, assim como muitos de nós, né? Temos nossas aflições, temos os nossos momentos. Mesmo assim, quando ele voltou desse lugar, desse deserto, ele se compadeceu da multidão. Só que era tanta gente que os discípulos falaram assim: vamos mandar eles embora, Jesus, porque não tem comida para todo mundo, não tem onde eles ficarem, tem muita gente. Só que aí Jesus falou assim: deem vocês de comer. Então ele pegou o pouco, que era 5 pães e 2 peixes, agradeceu, partiu e multiplicou com aquela multidão. Jesus vê a nossa escassez, ele vê esse nosso olhar, assim como os discípulos olharam para aquela multidão e falaram: não, vamos dispersar porque não temos alimento, não tem a possibilidade, sendo que eles estavam ali com Deus junto deles, né? 100% homem, 100% Deus, Jesus. E assim a gente é na nossa vida, a gente vê a nossa escassez e o pouco que a gente tem, Jesus vem lá e faz o muito e a gente, com a nossa pequena fé, acha que não é o suficiente. Então, Jesus, ele é especialista em fazer milagres e nos envolver, né, nesse milagre quando é o pouco, assim como ele fez com a multiplicação dos pães. Porque a compaixão de Jesus, ela é prática e na maioria das vezes a gente está exatamente nesse lugar onde a gente acha que o que temos é pouco, mas é nesse pouco que ele nos usa para alimentar as multidões. Ele começa por nós. A gente precisa entender que tudo começa a partir de nós. Jesus podia ali naquele momento multiplicar, ele poderia, né, ele tomar atitude, ele tomar a frente daquele milagre, mas ele falou com seus discípulos: me deem o pouco que vocês têm, o que vocês têm nesse momento. Então Jesus está falando contigo nesse momento, o que nesse momento você já tem, e com esse pouco que você tem, que você pode estar colocando em prática aí, colocando essa compaixão para fora para dividir, que ali eu vou compartilhar a multiplicação, ali que eu vou prover tanto para a tua vida quanto para o próximo. Quando você parar de achar que esse pouco é nada, quando você parar de achar que é só para você, porque ali eles tinham e eles não reteram. Eles quiseram compartilhar, eles quiseram dar para o próximo. E nesse pouco que você tem, você reclama e ainda nem quer compartilhar. Então, como que tu vai ter compaixão? Aonde que tem compaixão nisso na tua vida? Então, infelizmente, a gente acha que o pouco que a gente tem é nada, mas é ali no pouco que Deus usa, né? Que Ele alimenta as multidões e Ele começa por nós. É assim que a multiplicação, que o sobrenatural na nossa vida começa. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 17. Quando a alma está no vale. Jó, então, ele sente que os seus dias estão acabando. Ele fala assim: meu espírito se consome. Então, ele se sente incompreendido, cercado por falsos amigos, sem força, sem perspectiva. E aí ele clama: onde está a minha esperança? Quantos de nós, irmãos, já não estivemos ou não estamos nesse momento, onde a gente está aí se sentindo consumido, onde a gente está se sentindo acabado, a gente acha que não tem mais saída, ninguém nos compreende, estamos sem força, sem perspectiva de um futuro, mas o que muda aqui é o clamor, é falar exatamente isso que você está sentindo aos pés do Senhor. E ali Deus permite que Jó fale com sinceridade. Então, nesse momento, fale com sinceridade com Deus. Ele não vai te punir por isso, muito pelo contrário.
Deus quer que você fale em verdade e espírito, exponha o que você vem sentindo nesse momento. Não é falta de fé expressar essa dor que você está carregando. É parte da fé real, porque não vamos ter todos os dias felizes e tudo vai mil maravilhas. Não, tem dias que são difíceis, tem momentos, fases na nossa vida de muita dor, né, onde a gente questiona mesmo, a gente fala ali que nem Jó, onde está a minha esperança, Senhor? Por que disso tudo? Então, Jó, ele não vê saída naquele momento, mas ele continua em conversa com Deus. Isso sim já era uma fé, mesmo que na dor. Então, independente das circunstâncias e do lugar que você se encontra, dor, alegria, recomeço, enfim, qual que é o segredo disso tudo? É ter fé, é clamar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às circunstâncias. Então, irmãos, o clamor do justo não é ignorado, mesmo quando vem cheio de lágrimas e confusão. Então, mesmo que você ache que Deus não está te ouvindo, que você não está ouvindo Ele, que está um silêncio, que você está com dor, que você está passando por circunstâncias onde você acha que Deus te abandonou, não, você não é ignorado. No mundo espiritual já está acontecendo o por trás, o invisível, e você não vê. Mas o segredo disso tudo é não parar de clamar, é não parar de orar. Mesmo em meio à confusão, mesmo em meio às lágrimas, só continue orando, continue aos pés do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 4 a 5. Deus endireita o que está torto. Todo vale será exaltado, todo monte e colina serão abatidos, o terreno acidentado será nivelado e os lugares escabrosos aplainados. Então aqui o Senhor está prometendo restauração, consolo e nivelamento. Ele está falando aqui de um povo exilado, ferido, esgotado, assim como você nesse momento. Mas tem uma promessa aqui de um caminho novo, onde parecia impossível caminhar, estava sim nesse lugar sendo feito no invisível, no secreto, um caminho novo, porque essa é a promessa do Senhor. Então Deus, ele não apenas cura o que está quebrado na tua vida nesse momento, mas ele transforma totalmente o cenário. O vale emocional de Jó, a fome da multidão e a sua dor hoje, tudo isso pode ser transformado. Tanto o vale emocional, que era interno de Jó, quanto a fome, né, do povo, que era algo externo. Então, Deus pode transformar internamente e externamente, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Mas a gente tem que estar fazendo o nosso possível, né? E qual era o possível aqui que Jó estava fazendo, mesmo meio à dor? Clamando, orando. O que os discípulos estavam fazendo, mesmo em meio àquela dúvida de nós só temos 5 pães e 3 peixinhos, eles estavam ali cedendo o pouco que eles tinham, certo? Eles estavam fazendo a parte deles, juntaram, né, o que tinha. Então, Deus, ele não quer apenas te consolar, mas ele quer te levantar com propósito. Então, todas essas circunstâncias vão fazer você aprender, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para a tua vida. Mas você precisa estar fazendo o seu possível. Se pergunte agora nesse momento: eu estou fazendo o meu possível? Eu estou dividindo ali o meu peixe, o meu pão? Estou fazendo a minha parte para Deus multiplicar? Ou estou pensando só em mim? Eu só estou pedindo aquilo que eu quero, não estou olhando para o meu próximo, para o meu irmão, porque eu falo, nossa, é muito pouco, mas é nesse pouco que Deus vai te colocar sobre muito. E se você não é grato no pouco, o muito nunca virá na tua vida, porque você quer ter o muito só para você. E não, Deus só coloca sobre muito quem ele sabe que o coração não está nisso, quem ele sabe que vai dividir, que vai ajudar o próximo, que não vai só usar para seu benefício próprio, de reter, de consumo, de vaidade, não. Eu acredito muito que nós, seres humanos, a gente é capaz, sim, de juntar com a nossa própria força, riquezas e coisas desse mundo. Mas se não for da vontade do Senhor, você vai, como ele fala na palavra, né? Você vai passar por lá um tempo depois e a pessoa não vai mais ter aquilo. Porque aquilo vai sucumbir ela. Porque não era o tempo, não era do Senhor. Então, não que o Senhor não queira te colocar em abundância e prosperidade,
mas tem muita coisa dentro de ti, irmão, que se ele te desse agora, você ia sucumbir. Assim como se tu conseguir agora com a força do teu braço, você vai ser sucumbido. Porque tem um momento certo debaixo do céu para as coisas acontecerem. E se você não é fiel no pouco, Deus jamais vai te colocar sobre o muito, porque ele já viu o teu futuro, ele viu que aquilo vai te corromper. Mas se você quer ir, mesmo assim, com a força do teu braço, né, desobedecendo o Senhor, você vai estar fazendo a tua escolha, livre-arbítrio. Você vai lá, vai se corromper, vai se destruir. Mas mesmo assim, Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda pode te encontrar nesse lugar e te resgatar. Certo, irmãos? Deus ele quer usar o pouco que te resta, mesmo que seja só um fio de fé. Ele quer usar o que você ainda tem aí para dar. Ele escuta o teu clamor, mesmo quando parece que ninguém escuta. Ele está te ouvindo, ele vê tua lágrima, ele vê tua dor, mesmo que você ache que ele não está. Ele está, irmão. Deus está contigo o tempo todo. E ele vai endireitar esse caminho torto, ele vai nivelar esse vale que tu se encontra, ele vai mostrar a sua glória na sua história. Eu creio, irmãos. Se assim você o clamar, se assim você fizer a sua parte. Então eu quero orar com vocês. Senhor, pega o pouco que temos, Pai. Escuta o que nem conseguimos dizer. Entra nesse vale e mostra a tua glória, Senhor. Multiplica, renova, cura. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra então falou com você, comenta aqui abaixo. Eu recebo essa multiplicação e esse renovo. Compartilha com alguém então que está vivendo um tempo difícil, assim como você. E se inscreve aqui no canal, né? Ative o sininho para receber mais palavras como essa. Todos os dias aí eu trago uma palavra aqui no canal. Se você gostou, então, deixa um like. E eu te aguardo pro próximo vídeo aqui do canal, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe e fique todos com Deus.